Estamos em Aveiro, aquela que é uma das mais dinâmicas cidades portuguesas, que vem registando nas últimas décadas um notável crescimento demográfico. Muitos jovens se vêm fixando em Aveiro, mas também um crescimento urbano muito qualificado e também respeitando as raízes históricas, um crescimento alicerçado na identidade desta cidade. Para o sucesso de Aveiro tem contribuído também uma forte aposta nas novas tecnologias, na ciência, muito a partir da sua dinâmica e jovem universidade, que se tornou também já numa referência a nível nacional. Mas a indústria, a atividade comercial e muito uma relevante atividade em torno do turismo contribuem também para este crescimento e afirmação de Aveiro, que, curiosamente, se encontra nos dias de hoje na lista das povoações mais ameaçadas em Portugal pelas transformações climáticas, com efeito o aquecimento global, o degelo dos polos, o aumento do nível das águas do mar coloca em perigo esta cidade que se desenvolve na foz, no estuário do rio Voga, a uma cota muito próxima do nível médio das águas do mar. Mas o que é interessante é que, do ponto de vista histórico, esta ameaça não é uma novidade para Aveiro. Algumas das zonas ribeirinhas e históricas da cidade já estiveram durante séculos submersas. E tem tudo a ver, afinal, com um fenómeno natural que não deixa de ser também a razão de ser do sucesso de Aveiro. A sua laguna, isto é, a Ria de Aveiro, que resulta de um interessante fenómeno geomorfológico e de dinâmica costeira. A Ria de Aveiro e a sua Costa Nova. De facto, a Laguna de Aveiro, popularmente designada como a Ria de Aveiro, resulta de um fenómeno natural muito curioso, que tem a ver com a dinâmica da foz e do estuário do rio Voga, mas também em articulação com as correntes do mar, também com o vento. Certo é que desde há sensivelmente 1000 anos que se vem assistindo à deposição, aqui em frente a Aveiro, de uma grande quantidade de terras de aluvião arrastadas pelo Voga, mas também que resultam desses movimentos das areias empurradas pelo mar, formando um cordão arenoso que se foi desenvolvendo em frente a Aveiro. Desde há 1000 anos, num processo que de alguma forma se estabilizou no século XVIII, criando aquilo que sintomaticamente se designa como a Costa Nova. Essa outra costa que, com cerca de 45 km de extensão, se foi desenvolvendo em frente a Aveiro e constituindo assim esta laguna. Ora, esta ria acabou por criar excelentes condições para a exploração por parte dos nossos antepassados dos recursos resultantes deste fenómeno natural. Desde logo, o aproveitamento agrícola destas novas terras, as gafanhas, muito férteis por causa destes aluviões, mas também porque fertilizadas pelo sargaço, pelo moliço retirado da ria, e daí também a fama dos famosos barcos que o transportavam, os moliceiros. E por isso a prática agrícola destas terras novas, desta Costa Nova, e por serem novas também, sem donos, sem senhores, foram relevantes para a produção agrícola. Mas é claro que a própria ria, a própria laguna, nos apresenta também uma enorme riqueza piscícola e a pesca vai se desenvolver imenso
em Aveiro, este povoado que também desde épocas bem anteriores à origem da nacionalidade tinha-se desenvolvido na foz do rio Voga. Aliás, esta apetência para a pesca, uma pesca fácil na lagoa, mas que vai fazendo com que os pescadores de Aveiro se fossem desenvolvendo e quando chegamos, por exemplo, ao início do século XVI, façam já uma grande pesca ao largo, avançando mesmo com a pesca do bacalhau nos longínquos mares mais a norte. Mas, para lá da agricultura, para lá da pesca, a ria vem também proporcionar outras riquezas relacionadas com a construção naval e, acima de tudo, o sal. O sal produzido em grande quantidade aqui na ria, até aos dias de hoje encontramos aqui na Marinha da Troncalhada, mas o sal que vai trazer imensa riqueza para Aveiro ao longo de toda a Idade Média, início do Renascimento. Torna-se um enorme centro produtor para todo o país e para muitas embarcações que demandam outras paragens bem longínquas. O sal que escoa pela barra da ria, pela barra de Aveiro, vai se tornar numa grande fonte de riqueza e também contribuindo para que Aveiro se torne um grande centro mercantil e de comércio. Isto vai suscitar, obviamente, alguns apetites pouco simpáticos, nomeadamente de corsários, e para proteger Aveiro, em 1444, o infante Dom Pedro, senhor destas terras e nessa altura regente de Portugal, manda construir uma grande muralha para defender Aveiro. Uma muralha que será reforçada por volta de 1515, quando o rei Dom Manuel atribui foral a Aveiro e reforça as muralhas. Por essa altura, Aveiro tinha cerca de 14 mil habitantes, um número muito relevante para a época, e uma boa parte deles eram estrangeiros. Toda esta dinâmica e importância de Aveiro nos tempos medievais é igualmente sublinhada, já nos fins da Idade Média e no século XV, ao vermos a vila transformada igualmente num importante centro religioso. Isto é, vão-se multiplicando os mosteiros e conventos de diferentes ordens religiosas, masculinos, femininos. Sirva-nos de exemplo este nos encontramos. Estamos no claustro do antigo convento de Jesus, um convento feminino da ordem dominicana. É hoje um dos mais relevantes espaços museológicos do país, o Museu de Aveiro Santa Joana. As suas origens remontam à segunda metade do século XV, quando uma fidalga, Dona Brites de Leitão, enviúva e decide afastar-se do mundo, levar uma vida de desapego e também uma vida religiosa e adquirir um chão, uma casa, nas proximidades do convento masculino de São Domingos. Para aqui vem viver com uma filha, depois junta-se outra. Há igualmente outras fidalgas que querem se juntar nesta casa, que vai ganhando alguma fama em torno da sua religiosidade. Mas Brites vai negando. Não consegue, no entanto, fazê-lo em relação a uma outra fidalga poderosa, jovem, rica, que é a senhora das terras da feira, que igualmente enviuvara e que se lhes junta. Bom, isto vai explotar o processo, de algum modo impulsionado também pelos responsáveis do convento masculino dominicano, que fará com que esta casa acabe por se transformar num convento que conta desde o início com o apoio régio. Em 1465 é o próprio rei Afonso V que vem cá lançar a primeira pedra do convento. Curiosamente, 7 anos depois, em 1472, é uma filha do monarca, a Infanta Joana, que aqui também se instala. A Infanta Princesa Joana, a Infanta Princesa Santa Joana. E a história de Aveiro não voltaria a ser a mesma.
Designada em 1965 pelo Papa Paulo VI como padroeira de Aveiro, Santa Joana é uma figura com efeito incontornável na história desta povoação. É um daqueles casos, uma daquelas personalidades portuguesas onde a biografia histórica se confunde com a hagiografia, a biografia da santa. Estamos a falar, com efeito, da filha do rei Afonso V, que muito das suas narrativas apologéticas nos falam, por exemplo, de como recusou 3 casamentos, de como foi nomeada princesa herdeira, até que nasceu o seu irmão, o futuro rei Dom João II. Fala-se também de como desde muito jovem tinha uma enorme vocação religiosa. Contudo, outros textos, nomeadamente do cronista Rui de Pina, o autor das Crónicas de Afonso V, revelam-nos um outro lado, bem mais humano. Por exemplo, quando o monarca procura integrar no mosteiro de Odivelas, quando ele tem 18 anos, é porque a sua casa era caracterizada por um grande número de damas e de jovens e que gastava imenso dinheiro, parecendo quase a corte de uma rainha. O rei tinha também algum receio de escândalos, tendo em conta que ela era ainda solteira, e tantos solteiros, enfim, envolviam a sua casa. Certo é que, independentemente da verdade histórica ou das apologias da santa, nós estamos numa figura marcante nos destinos de Aveiro. Ela, por opção, aqui ingressará no convento de Jesus com 18, 19 anos. E aqui irá permanecer até à sua morte em 1490. Ela é a Senhora de Aveiro e irá marcar a povoação não só do ponto de vista religioso, e este convento, a partir daí, ganha ainda mais fama e mesmo depois da sua morte continuará a atrair muitas jovens fidalgas, como a ação de Santa Joana será em muitos outros aspectos, até do ponto de vista económico, urbanístico e também, obviamente, do ponto de vista assistencial, a sua ação será marcante. Santa Joana, cujo túmulo, uma peça tumular de referência da passagem do século XVII para o século XVIII, é hoje, continua a ser objeto de enorme devoção. Aqui mesmo, no Museu de Aveiro. Santa Joana. O início do século XVI fora, de facto, um momento de apogeu de Aveiro, com a intensificação da produção do sal, também da pesca e, claro, de este acentuar da sua vocação mercantil envolvido no comércio internacional, nomeadamente do sal. Esse sal tão emblemático de Aveiro e tão antigo. Recordemos que já no século X, a condessa portucalense Madonna Dias, sim, a mesma que vai criar o Castelo Guimarães, no seu testamento havia deixado salinas aqui em Aveiro. Mas esse século XVI é de facto um momento de apogeu, e daí o foral do rei Dom Manuel I, e daí também o reforçar das muralhas. Mas o fenómeno natural da constituição da Costa Nova, esse areal que se desenvolvia ao largo de Aveiro, ia, afinal, ele que era a razão de ser da riqueza da região, ia tornar-se também no causador do declínio. Com efeito, o avançar da língua da areia vai fazendo com que o canal, o único canal que ligava a ria ao mar, por onde escoavam todas as riquezas, as que saíam e as que entravam, vai acabar por começar a assorear. E em 1575, no inverno, com o arrastar das areias do rio e do mar, acaba por assorear completamente. A barra fechava-se e, num ápice, Aveiro vai começar a entrar em declínio, porque os pescadores já não podem sair para o mar. O retirar do sal das salinas é agora mais difícil de escoar, e ainda por cima com
a barra fechada, rapidamente a laguna começa a ver o nível das águas a subir e muitas das salinas vão ser destruídas. Aqui, a zona ribeirinha de Aveiro começa a ver paulatinamente as águas a crescer e os bairros ribeirinhos inundados. Sim, era o declínio. O comércio internacional desaparece. Em 1611, Aveiro já não tem um único barco que possa sair pela barra. Uma barra que pontualmente e de um modo natural, quando a pressão das águas é muito grande, abria passagens por entre os areais para de imediato fechar. E este fechar faz também com que as águas da ria se tornem salobras e palco do alastrar de doenças, pandemias, surtos de paludismo. Aveiro, que, como vimos, no início do século XVI tinha 14 mil habitantes, em meados do século XVIII limitava-se a 3.500 almas. Apesar do declínio demográfico e económico decorrente do assoreamento da Barra, nós continuaremos a assistir em Aveiro a importantes investimentos artísticos em muitos dos seus mosteiros e conventos. Sirvam-nos uma vez mais de exemplo o Convento de Jesus e as marcantes manifestações barrocas, intervenções como esta fabulosa neste jogo da talha dourada, dos belíssimos retábulos na sua articulação com estes painéis de azulejos, intervenções bem barrocas da primeira metade do século XVIII. Não deixa também de ser interessante que é exatamente nesse século que, em 1760, o Conde de Oeiras e em 1774, agora já como Marquês de Pombal, vamos vê-lo envolvido em dois momentos importantes para a história da povoação. Primeiro, a sua elevação à cidade e depois a criação da Diocese de Aveiro. Mas é também Marquês de Pombal que propõe e impõe uma alteração ao nome. Aveiro deveria passar a designar-se como Nova Bragança. Há aqui, claramente, objetivos políticos. Afinal, Aveiro era o nome, uma das famílias, juntamente com Estávora, que Marquês de Pombal perseguia. E por isso era uma forma de apagar o nome. Mas quando termina o domínio político no reino de Marquês de Pombal, a povoação, os seus habitantes, rapidamente resgataram a designação histórica. Aveiro. Não obstante a elevação de Aveiro à cidade no século XVIII, bem assim como a posterior criação da Diocese, não obstante essas relevantes marcas, construções barrocas que Aveiro vai conhecendo ao longo do século XVIII, a verdade é que o declínio da povoação se acentuava. Esta lagoa, esta ria, em boa verdade, fechada ao mar, continuava ao longo dos tempos a fazer com que o declínio de Aveiro fosse cada vez maior. Mas a gente, as autoridades, procuraram sempre resolver esse problema, desesperadamente abrindo ou tentando abrir novas barras que permitisse que as águas descessem e que de novo os barcos pudessem entrar na ria. Ao longo do século XVII, muitas tentativas ao longo do século XVIII, mas sem resultado. Este começaria a desenhar-se a partir de 1802, quando as autoridades vão encarregar dois engenheiros para estudarem uma solução, uma nova solução. Dois notáveis engenheiros. Um engenheiro francês, Reinaldo
ou Dino, e de resto encontramos aqui, junto ao jardim que perpetua o seu nome, um engenheiro militar que se notabiliza em várias intervenções em Portugal nos inícios do século XIX, também na Barra do Douro. E também o engenheiro português Luís Gomes de Carvalho. E são eles que durante os 6 anos seguintes vão estudar e desenvolver os trabalhos que irão ter como corolário o fim da tarde, início da noite de 3 de abril de 1808. Aproveitando uma grande diferença de cotas, cerca de 2 metros entre as águas da ria e o nível das águas do mar, e depois de, seguindo em boa verdade, um plano que já engenheiros holandeses tinham tentado aqui implementar no século XVIII, tinham aberto um extenso canal definido por grandes pedras. Para isso, foi necessário sacrificar a velha muralha medieval de Aveiro. Essas pedras foram então utilizadas para esse canal que, nesse fim de tarde, finalmente é aberto. A força das águas arrastam enormes quantidades de areia. Abre-se, finalmente, um canal estável para o mar. Durante as horas seguintes, os resultados são notáveis. 24 horas depois, o nível das águas da ria tinha descido cerca de 70 centímetros. 48 horas depois, a ria havia baixado cerca de 1,5 metro. Terão sido horas verdadeiramente incríveis essas que se viveram em Aveiro, vendo emergir das águas esses bairros que estavam submersos há já vários séculos. A reabertura da Barra da Ria de Aveiro no início do século XIX vai reverter a decadência que a povoação conhecer desde meados do século XVI. Por exemplo, o seu porto marítimo, em poucos anos se vai estruturar até os dias de hoje como, de novo, um dos maiores portos de Portugal. Entretanto, na segunda metade de 800, os principais decisores políticos de Aveiro, e após um aceso debate, vão conseguir fazer com que a cidade integre a estruturante linha ferroviária de Lisboa ao Porto. Isto, associado ao nosso tardio desenvolvimento industrial, faz também com que Aveiro se torne no cenário de uma grande fixação de indústrias particularmente ligadas ao setor cerâmico, incluindo a produção de azulejo, que nessas últimas décadas do século XIX e primeiros anos do século XX ficam muito marcados pela arte nova. Azulejos da arte nova vão recobrir as fachadas de muitas das casas, também dos estabelecimentos comerciais e associados igualmente a expressões em ferro e madeira, tornam Aveiro na capital da arte nova. Sintomaticamente, um dos mais belos edifícios da arte nova da cidade foi adquirido pela Câmara Municipal de Aveiro, que aqui instalou o Museu da Arte Nova, debruçado sobre um dos mais icónicos canais de Aveiro, um dos canais onde está presente essa ria que tanto marca a história da cidade. Essa ria que se anuncia poderá aumentar o nível das suas águas. Mas o que a história nos demonstra é que as gentes de Aveiro sempre souberam ser resilientes nesta relação e nestas alterações da cota das águas da ria. E por isso, vamos ver com expectativa o que vai acontecer nos próximos anos. Mas isso são já outros factos, também algumas lendas, futuros caminhos da história.